Olá pessoas, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Me encontro na nossa Veneza brasileira, a nossa querida capital, o Recife, num recanto sagrado, lugar de culto deste povo religioso por excelência, a magnífica igreja de Santo Antônio do Santíssimo Sacramento, aqui na pracinha do Diário, bem no centro do Recife, para falar sobre um goianense ilustre. Desde já agradeço a você que está assistindo a este vídeo. Não esqueça de deixar os seus comentários, dar o seu joinha, o seu like. Isso é importante para que o canal continue a existir, cumprindo a sua finalidade: exaltar, glorificar, engrandecer o nome da querida, imortal e gloriosa cidade de Goiânia. Em outro vídeo, eu já falei da devoção de Goiânia, dos goianenses, a Santo Antônio, através das trezenas, as famosas trezenas de Santo Antônio, onde se canta em latim, se tira vários benditos, e uma das práticas é a retirada de nomes para o casamento de homens e de mulheres, pois Santo Antônio, por ter pago um dote de uma moça, é tido como santo casamenteiro, quando nós sabemos que o santo, para que nós possamos pedir insistentemente o casamento, é São José, modelo de esposo, de pai, de provedor da Sagrada Família. Mas, por causa deste dote, Santo Antônio também entra para a história como o santo casamenteiro. E neste vídeo nós queremos referendar um grande goianense, que foi ministro do Segundo Império. Claro que aqui não estarão todas as informações, porque ele é um verdadeiro gigante. Então, a cada vídeo, a cada produção, como também pretendemos gravar em Itamaracá, no Rio de Janeiro, então os fatos da vida do Dr. João Alfredo que o ligam a Goiânia, nós iremos aos poucos, no decorrer dos vídeos, montando como que um quebra-cabeça. Em minhas mãos, a obra Magistrados nas Ruas do Recife, de Carlos Bezerra Cavalcante, Memória Judiciária de Pernambuco, edição especial. Já foi utilizado em outros vídeos, mas aqui nós vamos ter a esfinge do Dr. João Alfredo e um registro. Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, nascido no Engenho São João, em Itamaracá, então distrito de Goiânia, em 12 de dezembro de 1835. Já falamos em outro vídeo, porque ele, nascido em Itamaracá, mas que à época era distrito de Goiânia, por isso o temos como goianense. A distinta senhora Eleonor Rabelo vai dizer que ele nasce no Engenho São João, em Itamaracá, por uma eventualidade. A sua mãe grávida vai visitar parentes em Itamaracá, ao deitar-se na rede, o punho se rompe, ela cai e entra em trabalho de parto. Por essa razão, o seu nascimento no Engenho São João de Itamaracá, onde é concedida até a licença, é pedida a licença ao vigário de Goiânia para que lá ele seja batizado e volte para o engenho Uruguai. Mas por que estamos nesta igreja para falar do Dr. João Alfredo? Porque no seu testamento, que eu tenho uma cópia em mãos, ele faz um registro, uma alusão a esta igreja. Nós já sabemos que os cemitérios, eles eram de jurisdição eclesiástica, ou seja, a igreja criava os cemitérios, os campos santos, e era a igreja quem concedia a licença para os sepultamentos, era quem concedia a sepultura eclesiástica. Algumas pessoas eram sepultadas dentro da igreja, nós já sabemos, dependendo da dignidade, tinha-se os locais dos sepultamentos, as irmandades, as mesas regedoras, então na nave da igreja, na capela-mor, nas laterais, e cemitérios que foram sendo construídos em torno da igreja. E, à época, existiam as restrições. Então,
maçons, suicidas, sodomitas. Então existia uma lista que hoje nós vamos encarar como preconceito, mas que à época era uma realidade, uma sociedade dividida, segregada. Então tudo era muito separado. E pós-morte não era diferente. Logo, a igreja era quem concedia a sepultura para os cristãos católicos, né? No passado, os negros escravizados também não tinham direito à sepultura, eram descartados, uma vez que eram tidos como peça. Nós temos um fato curioso na nossa história: o general Abreu e Lima, por ser maçom, não lhe foi concedida a sepultura eclesiástica. Ele foi ser sepultado no cemitério dos ingleses. Quando nós passamos, nós vemos uma cruz próximo ao muro do cemitério que indica onde foi sepultado o general Abreu e Lima. Era algo de uma época, de um tempo, sobre o qual nos debruçamos para fazer as devidas reflexões. E como a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, a Igreja de Nossa Senhora dos Milagres da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, como a gente conhece a Igreja da Misericórdia, tem um cemitério interno, que a gente vai chamar de columbário. Esta Igreja de Santo Antônio também tem um ossuário interno, porque depois que os cemitérios foram secularizados, passados para as administrações municipais, qual o costume que se passou a ter? Se sepulta os mortos nos cemitérios públicos, muitos que eram eclesiásticos e se tornaram públicos, com 2 anos e 1 dia, que é quando desencarna, não estou me referindo à linguagem espiritual, falando mesmo é uma linguagem física, né? Se assim posso me expressar, quando as carnes se largam dos ossos. Então, os ossos eram trazidos para ossuários nas igrejas, que é um costume que se preserva até os dias de hoje, uma vez que não se pode mais sepultar nas igrejas, a não ser papas nas criptas romanas, os bispos nas catedrais. Então, existem algumas restrições para sepultamentos em velórios e sepultamentos em igreja, que no passado era muito comum. Então, o Dr. João Alfredo deixa em testamento o desejo de que os seus restos mortais sejam trazidos para esta igreja. Por isso aqui estamos. E eu vou ler para vocês alguns trechos deste testamento tão precioso do Dr. João Alfredo, goianense, ministro do Segundo Império. Um grande exemplo, a vida de um brasileiro ilustre, João Alfredo Correia de Oliveira. Seu testamento e suas últimas palavras. Quem publica, assim começa. Publicando o testamento e as últimas palavras do conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, rendo à sua memória uma homenagem que espero em Deus não seja a última. É assim que começa Joaquim Egas, em 7 de abril de 1919, quando ele publica o testamento do Dr. João Alfredo. E continua. O conselheiro João Alfredo, falecido no Rio de Janeiro a 6 de março de 1919, com 83 anos de idade, descende de agricultores e grandes proprietários de terra, cuja origem, menos a quanto dos portugueses que vieram em 1700, remonta à conquista e primeiro povoamento europeu de Pernambuco. Seus pais, mantendo a profissão e classe dos ascendentes, foram senhores do engenho de açúcar Uruaé e Mariúna, na comarca de Goiânia. De sua primeira educação, junto da família, foi encarregado o inteligente e virtuoso Padre Pedro da Silva Brandão. Aqui, logo no começo do seu testamento, os dados biográficos, mostrando a sua origem, os engenhos e citando o nome do padre, porque era comum estas famílias abastardas terem um sacerdote para as primeiras letras, podemos dizer, para a primeira educação no seio das casas grandes dos engenhos. E continua. Testamento do conselheiro João Alfredo. Em nome de Deus e sobre a fé cristã, que professo com os dogmas, preceitos e ritos da Igreja Católica, este é o meu testamento. Esse é o próprio Dr. João Alfredo,
assim se expressando: sou filho legítimo de Manuel Corrêa de Oliveira Andrade e de Joana Bezerra de Andrade, pernambucanos, agricultores e proprietários do engenho Uruaé, e de metade das terras do antigo morgado de Mariúna, comarca de Goiânia. Nasci a 12 de dezembro de 1835 no engenho São João de Itamaracá, na propriedade e residência de meus avós maternos, para onde minha mãe tinha ido na proximidade de dar à luz. Olha aí o que falamos. Ela, em dias de dar à luz, foi para o engenho São João, em Itamaracá. E fui batizado na capela do mesmo engenho, a 16 de janeiro do ano seguinte, com licença. Então, se fosse uma freguesia independente, não teria havido necessidade desta licença, mas por estar ligado à Goiânia, precisaria deste consentimento, com a licença do pároco da freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Goiânia, na qual está lançado o assentamento do meu batismo. E nós vamos encontrar neste mesmo testamento do Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira outros fragmentos preciosos que passarei a ler para vocês. Ele diz o seguinte, já no final do seu testamento: no caso contrário, isto é, se eu tiver a fortuna de casá-la, e aí ele vai se referir a seus filhos, né, como o que ele pensa para cada um deles, e mais adiante ele diz o seguinte: confio que a minha família conservará em comum para a memória minha os objetos que me foram ofertados como recordação e reconhecimento dos serviços públicos, as condecorações que ele recebeu pela sua brilhante atuação em favor do Brasil. Dos que tenho para meu uso, deixo como lembranças pessoais a meus filhos e genros os livros imóveis do gabinete de estudo a Alfredo, o relógio de cadeira a Pedro. Ele vai nomeando os objetos e para quem vai deixá-los. O anel a Batista, o alfinete de gravata ao Dr. Pires Ferreira, a bengala de Gastão de ouro ao Dr. Joaquim Egas. Dos outros, como a Bíblia, livros de oração, quadros religiosos, a bolsa de prata, que foi de meu pai, diversas lapiseiras, a pena com que escrevo, carteiras e cofres, minhas filhas, minhas noras e minha sobrinha afilhada, Joana Cristina Monteiro de Barros, tirarão para si o que mais lhe agradar. Os demais minha mulher distribuirá com os nossos netos, com os meus irmãos e com amigos, a quem seja cara alguma coisa que me tenha pertencido. Nesse momento do seu testamento, como vos disse, ele está destinando os seus objetos pessoais para parentes e amigos. Dentre os últimos, seja especialmente contemplado o doutor Joaquim Nabuco. E ele vai continuar. Quero ser sepultado sem pompas fúnebres, o mais simples que seja possível, no cemitério de Santo Antônio do Recife. Por isso aqui estamos, porque era seu desejo ser sepultado no cemitério interno desta igreja. No túmulo de meu pai, onde já estão os ossos de meus 5 filhos falecidos em diversos lugares, e para lá sejam transportados em tempo próprio os meus restos mortais, se eu falecer fora de Pernambuco e a minha sepultura tiver por isso de ser aberta em outra parte. Ele deixa bem claro que, falecendo em outro lugar fora de Pernambuco, pode ser sepultado lá, mas que no tempo próprio, que nós sabemos depois de 2 anos e 1 dia, seus ossos, seus restos mortais podem ser transladados, e o desejo dele era que fossem trazidos para o cemitério desta igreja de Santo Antônio, onde já repousam os seus parentes. João Alfredo Corrêa de Oliveira, Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1895. Em meio a seu testamento, foram encontradas algumas palavras escritas pelo Dr. João Alfredo, que a pessoa foi, por demais, o senhor Joaquim Egas, fiel, porque as transcreveu também no testamento. Diz o seguinte, as suas últimas palavras: morro pobre e endividado,
mas não insolvente. Com o resto dos móveis herdados, o mobiliário medíocre e alguns objetos de prata e ouro que possuo, podem ser escrupulosamente solvidas todas as minhas obrigações. O que fio dos sentimentos honrados da minha família e especialmente recomendo a piedade para comigo da devotada esposa e dos bons filhos. Entre os papéis deixados, também se achou o que diz o seguinte, escrito pelo próprio punho do doutor João Alfredo, de saudosa e extraordinária memória. Tenho um pressentimento de morte próxima e na minha idade é natural que ela não tarde. Temo-a por meus pecados, mas já sem apego ao mundo, suspiro pela boa hora em que Deus, com a misericórdia que eu humildemente imploro, me chame para o repouso eterno. A minha preocupação, todo o meu pesar ao partir desta vida, é que a minha mulher faltem os meios decentes de subsistência. Mesmo na hora extrema, sentindo a angústia da morte que se aproximava, o seu pensamento a Deus e a sua preocupação para com a sua esposa e filhos. E nas últimas linhas, o seguinte registro: se com os socorros de minha santa religião católica eu morrer em graça, dela me aproveitarei para pedir a Deus no céu que olhe para minha família cá na terra. Também pedirei fervorosamente pela pátria, que sempre amei e servi com verdadeira abnegação. Para vocês, neste vídeo, o registro de alguns fragmentos do testamento e últimas palavras do grande goianense, o doutor João Alfredo Correia de Oliveira, que tem uma ligação profunda com a história da nossa querida, imortal e lendária cidade de Goiânia, que segundo os seus descendentes, seus restos mortais repousam no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Mas lá chegaremos, em breve, estamos nesta direção. Iremos sim procurar a sepultura deste grande goianense. E quem sabe não conseguir atender este seu desejo, transladar os seus restos mortais para que possam repousar aqui, junto aos seus parentes, pois o seu nome orgulha, engrandece Goiânia, engrandece Pernambuco e o Brasil. O nome do doutor João Alfredo, conselheiro do Segundo Império e que tem forte ligação com a querida, imortal, histórica e lendária cidade de Goiânia. Vamos juntos, documentando a nossa história. Pelo fato da igreja estar em reforma, não podemos chegar ao jazigo onde estão os seus parentes, os restos dos seus parentes. Mas ficamos próximo, fizemos este registro. Na tela vocês veem uma foto que vai nos recordar o que é um ossuário, mas que quem vier a Recife, passando aqui na matriz de Santo Antônio do Santíssimo Sacramento, não deixe de visitar esta magnífica igreja e os jazigos nos quais ou no qual repousam os restos mortais dos parentes do grande goianense, o doutor João Alfredo. Mais uma vez o nosso registro pela igreja de Santo Antônio está com suas portas abertas para que os fiéis possam rezar neste período de pandemia, pois é Deus que pode nos livrar por meio de Maria Santíssima, dos seus anjos e santos, deste mal, deste flagelo que atinge a humanidade. Mas com fé em Deus, nós iremos celebrar a vitória. Sigamos juntos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu ok, seu joinha e vamos juntos glorificar e engrandecer Goiânia. Salve a memória do Dr. João Alfredo.